Vamos lá, vamos revisar arquivologia por questões, ok? Então eu pego, resolvo as questões e trago aqui os pontos mais importantes. Vamos lá, arranjo. Bom, o arranjo, segundo o DBTA, que é uma fonte que as bancas adoram, é uma sequência de operações intelectuais e físicas que visam a organização dos documentos de um arquivo ou coleção, de acordo com um plano ou quadro previamente estabelecido. Ver também método de arquivamento, nível de arranjo, enfim, como é um dicionário, ele acaba remetendo, esse finalzinho aí sempre aparece. Bom, o que a gente pode memorizar sobre arranjo, então? Uma sequência de operações, beleza, intelectual e física. E qual que é o objetivo? Organização dos documentos de um arquivo. Então, o arranjo está relacionado à organização dos documentos de um arquivo. E tem duas operações, intelectual e física, certo? Bom, uma definição mais genérica, arranjo, refere-se a uma sequência de operações intelectuais e físicas que visam a organização de documentos, beleza, de um arquivo ou coleção de acordo com o plano ou quadro previamente estabelecido. Mas lembrando que coleção é lá para a biblioteca, não aplica-se a nós, certo? Mas para nós a gente pega a organização do arquivo. Então, vai se organizar um arquivo? Arranjo, que é a sequência de operações, seja ela intelectual, seja ela física, certo? Bom, dois tipos de tarefas de arranjo, tarefa intelectual e tarefa física. Tarefa intelectual compreende a análise documental no que diz respeito à forma, o conteúdo, a origem do fundo do documento. Tarefa física refere-se à arrumação de papéis em si, no local adequado, se for necessário empacotamento ou mesmo encaixamento. Então veja, já dava, quando eu vinha falando, já dava para prever o que seria tarefa intelectual e o que seria tarefa física. Tarefa intelectual estaria mais voltada para a análise documental. Já a tarefa física é de fato colocar a mão na massa. Então, sobre arranjo, o que nós levamos para a nossa prova? Vamos levar que arranjo é uma sequência de operações, que o arranjo está relacionado à organização do arquivo, e nós temos uma atividade intelectual e temos uma atividade física. Tá? Essa questão que eu trouxe aqui, esse tópico, é uma curiosidade. Tá? Eu errei a questão, não sabia o que era projeção, imaginei que projeção estava relacionado lá com os filmes, né? Microfilme, enfim. Nem errei a questão. O que é a projeção? É essa saliência aqui, essa saliênciazinha das pastas, olha lá, saliência colocada ou encaixe existente na parte superior das fichas, guias ou pastas suspensas. Quem já trabalhou em escola tem muito... Eu já trabalhei em escola, tem muita pasta suspensa, e aí tem uma etiquetazinha em cima, né? Então é isso que é a projeção, essa saliência aí nas pastas, nas fichas ou guias. Destinada ao registro de informação, permitindo uma rápida visualização. Sim, com isso você ganha em visualização. Bom, a questão abordou métodos de arquivamento, cobrou o que era um método básico e um método padronizado. Ele cobrou essa variação. Você tinha que saber se o método estava dentro do grupo básico ou do padronizado. Bom, o básico é alfabético, geográfico, numérico e ideográfico. Tá? Já os padronizados são variadex, sondex, mnemônico, automático e rônio. Então, uma coisa que eu uso muito para memorizar, quando tem X eu já sei que é padronizado, né? Mas e o básico são os basicões mesmo, né? O alfabeto, o geográfico, o numérico e o ideográfico. Tá? Pode ser o alfanumérico, também entra aí no básico. Há uma divergência que o alfanumérico não faria parte de nenhum dos dois, mas eu já vi questões incluindo considerando o alfanumérico como método básico. Então, só uma observação, mas que a doutrina diz é isso: alfabeto, geográfico, numérico e ideográfico. Padronizado, variadex, sondex, mnemônico, automático e rônio. Então tem que dar pelo menos conhecer isso aí, né? Eu acho uma baita sacanagem a banca fazer você decorar isso para poder cobrar, né? Mas, enfim, tá aí, tem que ser feito, né? Tem que passar por isso. Vamos lá, sobre processos dentro da arquivologia. Bom, despacho é uma espécie documental utilizada para dar andamento a um processo. Então veja que despacho é uma espécie. Olha só, despacho. Lembra que a gente viu o que era
gênero, o que era espécie, o que era tipo. Lembra desse conteúdo que nós memorizamos? Então vamos lá. Gênero está relacionado ao suporte, espécie, a característica formal do documento. E tipo, né, sempre vai ter a preposição de. Então sabemos que um despacho é uma espécie e aí é utilizado para dar andamento. Então para que é o despacho? Para dar andamento em processo. No jurídico, quem vai dar o despacho é o juiz, mas aqui para nós, despacho qualquer autoridade vai dar um despacho dando andamento no processo, tá? Juntada por apensação. Você tem que saber a diferença da juntada por apensação e da juntada por anexação. Isso a banca cobrou, tá? A juntada por apensação é a união de documentos ou processos, só que de forma provisória. Então, a apensação vai ser de forma provisória. Já por anexação, já vai ser uma união definitiva. E a desapensação é a retirada dos documentos ou processo após a finalidade da juntada ter sido finalizada. Então, veja. Então, temos 4 conceitos aqui relacionados ao processo. Despacho para dar andamento. Juntada por apensação é uma juntada provisória. Eu vou unir processo ou documentos provisoriamente. Já juntada por anexação, eu vou juntar processos ou documentos de forma definitiva. A desapensação, finalizada a utilidade da juntada, a gente faz a desapensação, o processo reverso, né? Tabela de temporalidade e destinação. Novamente, cobrou de novo. A gente já sabe, é só para revisar. É um instrumento, está relacionado a prazo e guarda de documentos, bem como a sua destinação. E aí o que eu queria frisar é esse finalzinho, né, que eu achei interessante, eu achei diferente. É o mapa do arquivista, né, o qual orientará o correto tratamento a ser dado a cada um dos instrumentos ou dos documentos que tramita pela instituição e que chega ao arquivo. Então, tabela de temporalidade é um instrumento fundamental, vai definir prazo e guarda e a destinação final, e lembrando que sempre é aprovado por uma autoridade competente, né? As 3 fases básicas da gestão do documento: produção, utilização e destinação. Então veja, nós estamos falando de fases da gestão de documentos. Não estamos falando lá das idades, tá? Não confunda isso aqui com as idades. Isso aqui são fases da gestão de documentos: produção, utilização e destinação. A questão cobrou o que era avaliação e destinação. Avaliação e destinação envolve as atividades de análise, seleção e fixação dos prazos e guardas dos documentos, ou seja, implica decidir quais os documentos a serem eliminados e quais vão ser preservados, certo? Aqui, o que foi cobrado no enunciado? Ela falou sobre avaliação. Né? Falou, o que é avaliação? E trouxe uma série de alternativas, e aqui a alternativa correta. Eu achei importante a gente trazer para poder comparar o teórico aqui, né, com o que realmente caiu. Olha só, a avaliação, né, segundo o enunciado da questão: atribuir valores aos documentos e analisar o seu ciclo de vida. Beleza. Com a finalidade de estabelecer os prazos que os documentos poderão ser transferidos ao arquivo intermediário e recolhidos aos arquivos permanentes ou eliminados. Veja que aqui, ele usou corretamente. Foi do primário para o intermediário, foi transferido. Questão, beleza. Foi do intermediário para o permanente, né, foi recolhido, certo? Então isso aí a gente não pode confundir. Do corrente para o intermediário, há uma transferência. Do intermediário para o arquivo permanente, há um recolhimento, ou pode ser eliminado também, né? Então, o processo de avaliação está aí, atribuir valores aos documentos e analisar o seu ciclo de vida, com a finalidade de estabelecer os prazos que os documentos poderão ser transferidos por arquivo intermediário e recolhidos para o permanente. Beleza? Utilização de documentos, são características importantes na utilização de documentos. Lembrando que a utilização de documento, o que é a utilização de documento? É uma das fases, básicas da gestão de documentos, tá? Então vamos lá. Utilização dos documentos. Então, assegurar rapidez e agilidade no ato de disponibilizar os documentos e informações necessárias ao desenrolar das funções da instituição. E 2, uso efetivo da informação e arquivos correntes. Tudo isso está relacionado à utilização. Mas eu vou para esse próximo slide que vai ficar mais claro. Porque eles são distribuídos em fases. Não faz a correlação com o corrente, intermediário e permanente. Pelo amor de Deus. Tá? Não faça isso, por favor.
Aqui nós estamos falando das fases da gestão de documentos, ok? Que é produção, utilização e arquivamento, não é isso? Vamos conferir lá, ó. Produção, utilização e destinação. Desculpa, eu falei arquivamento. As fases são produção, utilização e destinação. Então, ó, produção, utilização e destinação. Ah, já estava aqui, eu tinha até colocado. Beleza. Então, primeira fase, segunda fase. Então, aqui nós estamos falando do quê? Da utilização de documentos, estamos falando do quê? Da segunda fase. Então, o que tem que ter nessa segunda fase? Rapidez, agilidade, né? O uso efetivo da informação. Aqui na avaliação, nós estamos falando de que fase? Da terceira fase, né, propriamente dito. Da terceira, na verdade, estamos falando tanto da utilização quanto da destinação. A avaliação vai estar nessas duas fases aí, né? É só para você se situar, ok? Pelo menos foi o que eu entendi. Aí aqui eu coloquei um resuminho tanto da primeira, da segunda e da terceira. Vamos lá, aí talvez fique mais claro. Primeira fase, né, produção de documentos. Essa é a fase particularmente importante, porque visa prevenir a criação de documentos não essenciais, reduzir o volume de documentos a serem manipulados, controlados, armazenados e destinados. Então, característica muito importante na produção. Olha, eu quero prevenir documentos iguais, a produção de documentos iguais, de documentos que não são necessários. Tem muitos documentos que são, principalmente na administração pública, são produzidos de forma desnecessária, acarretando um desperdício, um acúmulo de documentos desnecessários. Por exemplo, você vai tirar uma Xerox. Acontecia muito na escola onde eu trabalhava. A pessoa vem fazer a matrícula, você vai tirar Xerox. Aí tem uma série de documentos que são pequenininhos. Aí se você tira cada documento pequenininho daquele uma folha, né, a pasta vai ficar enorme. Por que não tentar organizar para que o máximo de documentos possíveis em uma única folha, né? Seria mais interessante. Então vamos lá, intensificar o uso e o valor dos documentos que são necessários, lógico, o que é necessário você vai intensificar o uso e o valor daquilo. Garantir o uso de materiais apropriados na confecção, claro, se é um documento que tem uma utilidade enorme, que tem um valor enorme, como que você vai colocar num suporte, né? Utilizar um material que é altamente degradável. Assegurar a utilização apropriada de microfilmagem ou digitalização e automação ao longo do ciclo de vida dos documentos. Segunda fase já é a utilização de documentos. Envolve o controle, o uso e armazenamento de documentos necessários ao desenvolvimento das atividades da organização. A segunda fase, aí nós temos quais medidas? Rapidez, né, no ato de disponibilizar o documento e a informação, o uso efetivo dessa informação, selecionar esse material, né, o equipamento, o local para armazenar o documento. Já a terceira fase está relacionada à destinação dos documentos. É uma fase crítica, pois envolve decisões sobre as quais os documentos devem ser preservados permanentemente como memória do passado. Além disso, define-se por quanto tempo os documentos destinados à eliminação devem ser retidos ou por razões administrativas ou legais. Então, programas de documentos devem reunir as seguintes atividades. Programas de destinação, né, dos documentos. A identificação e descrição dos documentos por séries ou classe, listagens das séries e classes para retenção ou destinação, avaliação para determinar quais documentos são de guarda permanente, eliminação periódica para... Tocou o telefone aqui. Avaliação para destinar quais documentos são de guarda permanente, eliminação periódica dos documentos destituídos de valor permanente e recolhimento dos documentos permanentes para a instituição arquivística. Bom, aí aqui talvez fique claro o que eu quis dizer aqui aquela hora sobre... Aqui cobrou sobre avaliação, atribuir valores aos documentos e analisar seu ciclo de vida, com a finalidade de estabelecer os prazos que os documentos poderão ser transferidos para o intermediário e para o permanente. Então veja que a avaliação... a gente pode encaixar ela tanto aqui na utilização quanto na destinação. Quando você está utilizando, né, que é quando ele fala aqui no intermediário, e quando você vai destinar, que é para o permanente. Por isso que aquela hora eu falei que não é estanque isso aí, né? Claro que eu trouxe aqui algumas características que eu achei que dá para a gente dar uma diferenciada, que na produção vamos se preocupar com o suporte, vamos se preocupar com a economia até, né, do volume documental. Já na segunda fase, a gente já quer rapidez, né, porque é a utilização do documento. Nós queremos rapidez na utilização, né? Queremos realmente usar de forma efetiva essa informação. Já a terceira fase, que é a destinação, aí você vai fazer uma avaliação, vai ver o que pode ser eliminado, o que vai ser arquivado de forma definitiva. Então veja que não foi estanque
o conceito da questão. Ele trouxe avaliação, e mesmo quando eu trouxe aquele primeiro, ó, avaliação e destinação, envolve atividades de análise, seleção, fixação dos prazos e guarda dos documentos, ou seja, se quais documentos vão ser eliminados, quais vão ser preservados. Então veja que ali do intermediário para o permanente, né, você, até mesmo no corrente, você pode estar fazendo esse tipo de análise também. Então não faz essa correlação estanque, tá? Isso que é meu medo. Eu vi que se eu fiz isso, né? Eu tentei associar as fases com o corrente e tal. Claro que, por exemplo, a produção vai acontecer aonde? No corrente, né? A produção vai acontecer no corrente, mas não tenta estancar isso, porque do intermediário para o permanente tem essa fluidez. Foi isso que eu percebi, isso era a palavra que eu queria usar. Tá? Espero que você tenha gostado, vamos para o próximo vídeo.